Oi, meu nome é Eric, e juntamente do meu grupo composto por Iago Rios, Jonas Oliveira, Tarcísio Queiroz e Vitor Emanuel, iremos apresentar o seminário guiado pela professora Samara sobre o conceito de classe social e a explicação entre indivíduo e sociedade diante da visão de Karl Marx. Antes de tudo, vamos aprender um pouco de quem foi Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo e revolucionário socialista alemão. Criou as bases da doutrina comunista, onde criticou o capitalismo. Sua filosofia exerceu influência em várias áreas do conhecimento, tais elas como sociologia, política, direito e economia. Karl Heinrich Marx nasceu em Trier, Renânia, uma província no sul da Prússia, um dos muitos reinos em que a Alemanha estava fragmentada, no dia 5 de maio de 1818. Filho de Herschel Marx, advogado e conselheiro da justiça, descendente de judeu, era perseguido pelo governo absolutista de Guilherme III. Bom, para começar, vamos falar um pouco sobre o que é a classe social. Classe social é um grupo dentro de uma sociedade que se diferencia de outros grupos em decorrência das características econômicas, políticas ou culturais. A classe social é composta por indivíduos que ocupam uma posição próxima na escala de produção e do consumo, por isso têm em comum padrão de vida, hábitos culturais, poder de influência, mentalidade e interesses. Na literatura sociológica, esse conceito abrange diferentes concepções, que divergem conforme o critério que adotam para classificar as classes. Nas sociedades capitalistas, esse critério é predominantemente econômico, mas em algumas concepções pode vincular a renda de outros aspectos, como escolaridade, aporte cultural ou poder político. Karl Marx, em sua análise econômica da história, observou que em todos os períodos de base econômica eram estruturados pelo antagonismo entre grupos de opressores e oprimidos. Essa luta movia as sociedades e promovia a transição de um modelo econômico para o outro. Assim, na sociedade antiga, havia senhores e escravos; na sociedade medieval, suzeranos e vassalos; na sociedade moderna, capitalista e trabalhadores. No capitalismo, esse antagonismo é expresso nas classes sociais. Para Karl Marx, a definição de classe social é essencialmente econômica. Para Marx, a classe social são um fenômeno social de motivação econômica, e o conflito entre elas também é a natureza econômica. Isso é, conflito de interesse material entre proprietários e não proprietários dos meios de produção da riqueza. Os interesses comuns na média em que são identificados como tais geram consciência, e esta geração, portanto a classe social também é uma dimensão política. Já pode promover mudanças sociais por meio de ação coletiva. Em síntese, na teoria marxista, a classe social são um grupo de indivíduos que partilham de uma posição similar nas relações de produção, quais sejam elas, sejam os proprietários dos meios de produção, sejam os que vendem sua força de trabalho. A classe burguesa monopoliza o poder econômico, político e cultural de modo a disseminar para a classe proletária uma ideologia que distorce a realidade e a leva a acreditar que as desigualdades são naturais e não podem ser minoradas. A estrutura de classe é caracterizada pelo antagonismo entre elas. Por sua vez, quando a classe proletária desenvolve a consciência de classe e se organiza politicamente, ela cria condições para mudanças sociais. O alemão Karl Marx, justamente com Emile Durkheim e Max Weber, quem configurou a sociologia moderna, com seus métodos e objetivos próprios. Marx, assim como os demais fundadores da sociologia, tentou, a partir da sua teoria, entender a sociedade de sua época com base na relação individual e sociedade. O que digere Karl Marx dos demais clássicos da sociologia, dentre outros fatores, é que o cientista político tenta explicar relações sociais a partir de fatores econômicos. Para Marx, as relações de produção determinam as relações sociais, e isso a sociedade se caracteriza a partir das forças produtivas e das relações de produção. As forças produtivas constituem as condições materiais de produção, máquinas, ferramentas e outros. Por outro lado, as relações de produção se definiria como a forma em que a sociedade está organizada, bem como a maneira em que a produção está gerenciada e dividida. Na sua perspectiva, o conhecimento é capaz de transformar a sociedade, como já subentendemos com Emile Durkheim. Mas, para a construção de uma sociedade justa, seria preciso romper com a organização hierárquica dos grupos sociais e com a ideia de propriedade privada.
Sua teoria tem como base a filosofia materialista, que, alinhada à perspectiva histórica, tem como objetivo explicar a história da humanidade, com base na realidade da matéria e na ação humana transformadora na natureza. Essa lógica fazia um contraponto ao idealismo friedrichiano, segundo a qual a realidade apresenta uma natureza espiritual, sendo a matéria uma manifestação incompleta constituída de formas ideais. Marx inverte essa lógica por entender que a matéria é que dá substâncias para a idealização. É por isso que, quando desenvolve sua teoria sobre o materialismo histórico, ele lembra de que o modo de produção da vida material é que determina o conjunto da vida social, política e espiritual do ser humano. Marx desenvolve isso a partir da dialética materialista, que observa na história da sociedade forças contraditórias que constroem condições e matérias de vida. A história de toda a sociedade até aqui é a história de lutas de classes: homem, livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, burguês de corporação e oficial. Em suma, opressores e oprimidos estiveram em constante oposição uns aos outros. Travaram uma luta ininterrupta, ora oculta, ora aberta, uma luta que cada vez acabou por uma reconfiguração revolucionária de toda a sociedade ou pelo declínio comum das classes de luta. São os homens que fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, e sim limitados pelas condições materiais e históricas da sua existência. Queria agradecer a todos vocês pela atenção e pela paciência. Eu espero que tenha sido uma apresentação interessante e explicativa. Um abraço, virtual, é claro.